É isso, parabéns Uberlândia. Bom, para falar sobre Uberlândia, o aniversário da cidade, a gente recebe aqui no estúdio a professora Maria Elisa Guerra, professora da Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design aqui da UFO. Boa noite, professora. Boa noite. Prazer receber a senhora aqui no nosso informativo. Um prazer também estar aqui. Professora, para a gente começar, a gente viu uma matéria falando, né, dos 135 anos da cidade, pessoas que vêm de fora, os uberlandenses orgulhosos com a cidade. Eu queria que a senhora explicasse para a gente a importância de Uberlândia para Minas Gerais e também para o Estado. Eu acho que essa abertura foi ótima, que já mostra, né, como Uberlândia é um polo de atratividade. Então, eu acho que a gente pode considerar a importância como segunda cidade de Minas, mas é fundamental entender que Uberlândia, além de polo regional, ela, através das conexões, né, de todas as relações, através das comunicações, do desenvolvimento que Uberlândia vem atraindo nos últimos anos, ao longo da sua história, faz com que Uberlândia seja, de fato, né, a segunda cidade de uma importância fundamental para Minas Gerais e para o Triângulo Mineiro. Professora, e quando a gente fala de história, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente como que Uberlândia surgiu, né? Era distrito de Uberaba. A senhora poderia explicar para a gente? Na verdade, Uberlândia pertenceu a Uberaba, né, e era, na verdade, uma pequena vila, um povoado, vamos falar assim, uma vila, um povoado. Depois ela vai se emancipar, vai se transformar em município em 1888, né? E, na verdade, o que era a cidade? Era o que é o bairro Fundinho hoje, que era o núcleo, né, fundacional da cidade e que hoje se transformou num bairro, né? Mas é importante a gente perceber porque as cidades do Triângulo, de uma maneira geral, elas surgem no século XIX, né? E muito em função dos caminhos, dos entrantes das bandeiras. E Uberlândia não tem um grande significado naquele momento. Mas a partir da década de 1910, a partir da construção de uma ponte Afonso Pena, que é tão importante no Rio Paranaíba, a cidade começa a entrar numa era também de trabalhar já a questão do transporte, né? Então é um momento importante, a estrada de ferro que chega a Uberlândia, e a gente sabe que as cidades que receberam, né, o transporte ferroviário, ela passa a ter um contato, uma conexão com várias outras cidades, então ela sai de um certo isolamento e começa a se transformar, né, se tiver uma capacidade, né, de pessoas e do setor econômico, ela vai evoluindo. E isso vai refletir um pouco nesse espaço urbano, né? Então, o que acontece? Nesse período, a gente vai ter a cidade, a partir de um traçado urbano, que é feito mais em 1912, ampliando do bairro Fundinho até onde hoje é o antigo fórum, né, o Centro Cultural, e será criado ali novas avenidas que se transformam na Cipriano, na João Pinheiro, Afonso Pena. E com isso a cidade começa a crescer para essa parte. Naquela região do Fundinho para o centro ali. Do centro, Fundinho para onde hoje é o terminal urbano. Uhum. Né? Então a cidade vai se deslocar e vai começar a consolidar um centro de serviços e negócios, né? E a cidade vai passar a refletir, claro, no seu espaço urbano, né, a evolução econômica e social que vai se apresentar nesse momento. Então isso até a década de 40, e depois com 50, a construção de Brasília, nós temos que saber que é fundamental para o Triângulo Mineiro. Professora? Totalmente. Brasília vai trazer para a região, não só do Triângulo, mas como se chamava antigamente, a região do Brasil Central, vai ser uma influência muito forte, né, para essas cidades, no caso Uberlândia, que vai estar participando, inclusive, dessa construção de Brasília, com envio de materiais e de mão de obra, e todas as cidades vão receber uma energia, né, e um fluxo também econômico que vai mudar. Então, Uberlândia vai ter essa mudança e vai se consolidar, começar a se consolidar como um polo regional em 50, né, em 70 vai se apresentar de uma maneira regionalmente como a cidade mais importante do Triângulo, e de lá para cá ela só mantém, né, essa colocação
mas se mantém porque nós temos aqui, né, essa questão de pensar na atratividade de Uberlândia. É logística, é comunicação, o setor de educação, a vinda da universidade é fundamental, a UFO vai fazer com que Uberlândia se transforme também nessa cidade com um sentido mais metropolitano, no sentido de vida, e os serviços que vêm a partir disso, né? Comércio, saúde, né? Todos são elementos, né? E mais atualmente pensar na questão tecnológica, né? Agronegócios, tudo isso é muito importante para a região. Professor, e o que avançou de lá para cá? A senhora citou aí as décadas de 50, 60 e 70, né? E desse período, o que avançou, o que a senhora considera de avanço para a cidade? Vamos pensar assim, se a gente pegar os últimos 30 anos, né, no Brasil, inclusive, e no mundo, a gente tem uma grande mudança em termos comportamentais. Né? E o que acontece? Uberlândia, como cidade média, no Brasil, vai acontecer esse processo das cidades médias começarem a se destacar. Então, a década de 90 é muito importante nessa mudança. Né? Então, o que muda de lá para cá? Em 30 anos, muita coisa mudou, o mundo digital chegou, né? A cidade dobrou de tamanho, né? Teve uma expansão enorme. Lógico que tem muitos pontos positivos, mas eu quero também destacar um problema quando uma cidade também que se desenvolve, que cresce populacionalmente, em relação à manutenção da sua infraestrutura, da sua qualidade de vida, do atendimento social, de saúde, né, na educação. Todos esses pontos passam também a apresentar alguns conflitos. Né? E em relação ao próprio espaço urbano, a gente vai ter também, em muitos locais, um crescimento, né, com ocupação de áreas e formas de moradias, né? Isso vai aumentar muito, nós vamos ter também muitos problemas relacionados à ocupação do uso do solo. E quando a gente fala de planejamento, professora, a gente pode dizer que Uberlândia tem um planejamento de sucesso? O que acontece? Todo local tem um planejamento. Planeja-se para quem, como, onde, né? Então, obviamente que uma cidade como Uberlândia, a gente tem que perceber, Uberlândia sempre foi uma cidade que teve um planejamento, mas nós temos que perceber que antes você tem muito mais um estudo da questão do traçado urbano. Nós vamos ter um plano em 1954, discutindo o crescimento da cidade. Depois vamos ter plano na década de 70, discutindo a questão de como resolver circulação na cidade. E é onde também, naquele período, né, que você tem uma ideia muito funcionalista e que também é muito forte essa ideia rodoviarista, que vai, inclusive, ser o momento em que você vai passar a utilizar, né, os nossos fundos de vale para canalizar córregos e construir avenidas. Então, nós temos isso é planejado. Né? Quando você constrói vários viadutos, você tem um planejamento. Né? Então, nós temos que pensar agora, que agora no século XXI, não pode ser mais alguns planejamentos simplistas ou que não considerem a questão das nossas mudanças climáticas, que são seríssimas e já chegaram, e uma cidade média como Uberlândia, que vai, inclusive, agora começar a discutir a revisão do seu plano diretor, nós temos que pensar com mais seriedade na questão do desenvolvimento sustentável. Não usar essa palavra enquanto, às vezes, só um discurso, mas como colocar na prática. Eu acho que Uberlândia tem esse grande desafio, né? Como pensar um planejamento urbanístico e ambiental, né? Como, de fato, estar criando ações, né, voltadas para tornar essa cidade uma cidade que cresce, que se desenvolve nos vários planos, sem esquecer que quando nós falamos da questão do ambiental, o social está junto. Né? Uma cidade com qualidade ambiental, ela vai refletir na saúde dos seus moradores, né? Vai refletir na qualidade de vida, na ambiência urbana e no próprio desenvolvimento que essa cidade vai estar apresentando. Agora vamos para uma questão mais pessoal, professora. Qual que é a sua relação
com Uberlândia? Quais são as memórias que a senhora tem? Bom, eu não sou de Uberlândia e detesto se alguém me falar que eu sou uberlandina. Porque isso é uma coisa que um jornalista, né, eu acho que inventou em alguma brincadeira na década de 80. Inclusive, eu particularmente acho uma brincadeira de muito mau gosto. E eu acho que está na hora disso acabar. Né? Porque eu sou do Rio, eu sou carioca, e no Rio de Janeiro, as pessoas não são, que nasceram ou não são consideradas tão estrangeiras assim. Porque o carioca coloca que ser carioca é um estado de espírito. Né? Então, todos que chegam, que participa desse estado de espírito, ele é carioca. Então, eu acho muito pejorativo esse termo, né? Não me considero uberlandina, acho terrível esse título. E o que acontece? Eu moro em Uberlândia já há 37 anos, né? E eu cheguei em Uberlândia na década de 80, eu gosto muito da cidade, tenho muita preocupação com a cidade. Como eu sou arquiteta, né? E urbanista, além dos trabalhos de arquitetura, dos projetos, né, ligados a diversa tipologia, eu, nas minhas aulas de projetos urbanísticos, eu trabalho muito com as questões da cidade. Né? Então, é importante a gente falar da memória, porque assim, a memória que eu tenho da cidade sempre é uma memória muito boa, que é uma cidade que tem uma dinâmica muito especial. Eu acho que é uma cidade que busca caminhos fora de uma média das cidades convencionais, né? Porque a cidade ela é feita pelo atrativo que você constrói e reconstrói. E Uberlândia ela é construída, mais de 70% dos moradores de Uberlândia não nasceram em Uberlândia. Mas, então, significa que você tem uma força, um fluido, né? Uma atração, uma relação das pessoas bastante forte com esse espaço. Né? A gente vê sempre, as pessoas adoram Uberlândia, todas falam com muito carinho da cidade, então existe essa ideia do pertencimento, né? De pertencer à cidade, a esse grupo. Né? Então, Uberlândia recebe muito bem as pessoas nesse sentido, e o que nós temos que estar pensando é que a cidade tem que estar sempre também devolvendo para a população, para o seu cidadão, né? Serviços, atendimento, espaços mais humanizados, mais acolhedores, espaços públicos que as pessoas gostam tanto, áreas verdes, um saneamento, né, urbano, que com o crescimento da cidade exige muito mais, e buscar também resolver tantos problemas que a gente tem enfrentado, né, com o crescimento da cidade. Então, resumindo, Uberlândia segue no caminho positivo, né, professora? Sim, a cidade sempre será melhor e maior e mais agradável a partir do momento que a cidade como um todo se decidir pela prioridade da qualidade de vida das pessoas, né? Então, nós temos que pensar, quando vocês falam, né, quando a gente pensa, o que será a cidade quando estiver completando 150 anos? Né? Daqui 15 anos, Uberlândia será o que ela decidiu hoje. Inclusive, essa questão do plano diretor é importante destacar. Né? Um plano diretor, ele traz os elementos fundamentais para você pensar a cidade nos próximos 10 anos. Né? Então, isso é uma questão bastante importante para fazer com que Uberlândia, né, busque caminhos para a sustentabilidade, resolvam questões que estão presentes, que são muito, muito sérias e que não podem também ser ignoradas, né, em termos de questões socioeconômicas. É verdade. Professora, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado por ter participado do nosso informativo. Eu não tenho nem um minutinho? Temos mais um minutinho, mais alguns segundos? Temos uns segundinhos, professora. Sim, eu quero colocar uma mensagem que eu acho importante, né? Falar um pouco, assim, eu já falei da importância da UFO, né, para a cidade, e colocar também como é importante os nossos trabalhos dentro da universidade como para a sociedade externa. Como é importante o nosso projeto de extensão. No momento, nós temos um projeto de extensão chamado Observatório do Plano Diretor de Uberlândia, que é um coletivo que, além da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, nós temos várias organizações sociais, movimentos populares, para a gente discutir e
colaborar também na busca de soluções para todos os problemas que são possíveis da gente estar discutindo. E falar como a UFA é importante para essa cidade, né? E desejar um feliz aniversário e muitos e muitos e muitos anos para a cidade. Viva Uberlândia, né, professora? Okay. Obrigado, professora Obrigado. Maria Elisa.